Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no meu canal e farei novamente a leitura e comentário de um artigo do professor Olavo de Carvalho do Irracional Superior, o que restou do Imbecil, volume 4. Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse em comprar esse livro. Tá? Ajudem aí na divulgação também das obras do professor Olavo de Carvalho e no seu trabalho. No link que eu deixarei no site da Vide Editorial, eu também deixarei um link, um cupom de descontos aí para vocês. Também colocarei na descrição do vídeo o link para os meus cursos na Hotmart, tá? Relacionados a Platão, Dostoiévski e técnicas de leitura. Tá? Se você tiver interesse nessas áreas, acredito que esses cursos podem te auxiliar em se aprofundar nesses temas. Também peço a vocês o seguinte: não assistam apenas esse artigo, tá? Há uma playlist no meu canal do professor Olavo de Carvalho, onde eu comento os artigos, faço a leitura e comento vários artigos de várias obras, né, relacionados a esse trabalho mais jornalístico e de diagnóstico político. Também há alguns pontos relacionados à sua filosofia, né, mas predominantemente são esses artigos relacionados à política. Bom, hoje, política e cultura, né, de modo geral. Eu farei a leitura e comentário de um artigo, deixa eu verificar o ano, para que vocês possam contextualizar, também um artigo do Globo de 3 de março de 2001, que se chama Língua e Nacionalismo, há 22 anos atrás. Políticos, escritores, professores advertem-nos diariamente contra a invasão dos deletes, dos mouses, dos enters, dos starts, que povoam nosso espaço linguístico. Até universitários incapazes de conjugar um verbo ou colocar pronomes arvoram-se em guardiões da pureza vernácula, distribuindo nas ruas panfletos contra o imperialismo cultural, nas horas de estudo em que deveriam estar aprendendo português. E dizem até que servem ao idioma com mais devoção do que a Academia Brasileira. Se bem que hoje, né, os pertencentes à Academia Brasileira de Letras, enfim. Todos esses melindres patrióticos são demasiado pousados para que cheguem a me convencer. Não vejo neles senão o oportunismo de demagogos que, em vez de cultivar o idioma, querem usá-lo como pretexto para gerar um estado de alarmismo xenófobo útil a seus propósitos políticos. A desculpa a que se apegam de que a importação de vocabulário predispõe à subserviência ante o imperialismo é a mais falsa e estúpida que se pode imaginar. Se existe idioma que importa mais do que exporta, é precisamente o inglês, o qual, de acordo com esse raciocínio, deveria ser a língua dos dominados e não dominadores. Segundo a Cambridge Story of English and American Literature, no volume 14, parte 2, capítulo 15, parágrafo 7º, o empréstimo, sobretudo do francês e do italiano, é prática tão extensiva no inglês moderno que só um quinto das suas palavras dicionarizadas é de origem nativa. Estariam os Yankees sob o domínio do imperialismo franco-italiano? Uma língua não é uma simples coleção de palavras, é um sistema. A natureza, o espírito, o valor do idioma estão na sua estrutura dinâmica, no conjunto de regras que dão a sua forma total, a qual está para as palavras isoladas como as proporções e o desenho de um edifício estão para os tijolos que o compõem. Por isso, palavras importadas não têm por si a força de corrompê-lo. A corrupção começa no momento em que os falantes dão de usar termos nativos enxertados em construções frasais copiadas do exterior
que sejam incompatíveis com o espírito do idioma. Aí já não se trata de inserir tijolos, mas de alterar a planta do edifício. Mais dano traz à língua nacional quem escreve palavras portuguesa com sintaxe estrangeira do que quem usa palavras estrangeiras numa construção de castiçamente vernacular. Este enriquece o idioma, aquele o contamina e infecciona. Um traz alimento, o outro um vírus. Por isso, adverte a mesma Cambridge History, abre aspas, quaisquer que sejam os elementos que compõem o nosso vocabulário, o modo com que se empregam é puramente inglês, fecha aspas. E aí é que está o mal. Não podemos dizer o mesmo dos termos que absorvemos. Com frequência alarmante, esquemas e maneirismos frasais ingleses inúteis e estritamente pedantes têm entrado no nosso uso corrente. Nos jornais, já não se diz, por exemplo, na semana passada, e sim semana passada, sem preposições para corresponder ao inglês last week. Não se escreve mais, não tenho dinheiro, disse ele. Sugestiva inversão da ordem de verbo e pronome com que o narrador marca sua distância psicológica do personagem. Escreve-se: não tenho dinheiro, ele disse, perdendo a nuance, só para rimar com I have no money, he said. Porém, se você protesta contra esses absurdos, quem se levanta para defendê-los, chamando você de purista, de reacionário e de lusófilo? Aqueles mesmos que 5 minutos antes queriam fechar a alfândega às importações de palavras. Sim, porque em geral essas criaturas não são verdadeiros nacionalistas e sim marxistas, que só defendem o interesse nacional na medida em que, ecoando uma teoria absurda inventada por Stalin, enxergam as relações internacionais como luta de classe. Por extensão, são também adeptos do progressismo linguístico, segundo o qual toda construção nova é melhor do que a velha. Diga-se de passagem, a imposição que está ocorrendo em relação à linguagem neutra, que no mínimo é ridículo. Bem como a ideologia da transgressão obrigatória, segundo a qual toda regra linguística é imposição tirânica das classes dominantes, odioso mecanismo de exclusão social, contra o qual é preciso lutar com todas as armas, mesmo as da mentira e do achincalho. Tem outro ponto muito interessante que é o tal do preconceito linguístico, né? Eu conheço escolas particulares religiosas católicas que fazem essa divulgação de obras ligadas a esse preconceito linguístico. Bom, assim, as formas de dissolução linguística entram no mercado sob a proteção daqueles mesmos que posam como defensores do idioma. Mas isso não vem de hoje. Se algum fator dissolvente vem corroendo e debilitando a língua portuguesa do Brasil, é precisamente o transgressivismo obrigatório que desde o modernismo se afirma cada vez mais como ideologia dogmática desses corruptores de menores que hoje dominam a educação nacional. Tal é o maior inimigo da língua pátria, tal é o agente destrutivo que há um século vem solapando e embrutecendo nosso idioma, despojando-o de toda precisão e sutileza, de toda destreza e flexibilidade, reduzindo a um sistema de cacoetes que limita severamente o círculo do dizível, portanto, do pensável. É simples vocês perceberem fácil essa questão relacionada à língua. Peguem um livro escrito na década de 50, 40, ou uma tradução feita na década de 50 e 40, e uma tradução ou um livro escrito agora, em 2023, para vocês poderem constatar como esse declínio da linguagem acontece cada vez mais rápido. No começo do século XX, ele forçou a brasilianização estereotipada que, rompendo nossos laços culturais com Portugal, foi tornando cada vez mais inacessível às novas gerações a leitura dos clássicos lusos, favorecendo a fragmentação do português num esfacelado de dialetos provincianos,
mutuamente incompreensíveis. Graças a ele, qualquer brasileiro culto tem hoje mais dificuldade para ler Camilo Castelo Branco ou Aquilino Ribeiro do que o americano para ler Dickens ou Thackeray. Também, por conta dessa ideologia, adquirimos um conjunto de preconceitos e inibições antigramaticais, estendendo a pecha de pedantismo ao que quer que vá, além do tati-bitate cotidiano de jovens mongoloides e privando-nos masoquisticamente de instrumentos poderosos e originais, como a mesóclise pronominal. É engraçado, né? Como que essa redução do vocabulário e das formas, né, do uso da colocação pronominal, essa questão da mesóclise, porque o ex-presidente Michel Temer a utilizava com muita frequência, né, e acabou se tornando fonte de sarro, né, das pessoas e se tornou, o uso da mesóclise se tornou até mesmo pedante, né, o que é simplesmente um absurdo, né? Falar corretamente no Brasil e no mundo, né, de 2023, independente do seu idioma, se tornou simplesmente uma afronta, é sinal de conservadorismo, de uma pessoa retrógrada, né, de uma pessoa que não quer o futuro, né, infelizmente, né, usar a língua de forma correta se tornou quase crime. Na sua ânsia de vetar, de inibir, de paralisar a mente das camadas letradas para reduzi-la à inermidade psicológica e linguística das classes pobres, o nacional-populismo conseguiu fazer da língua portuguesa falada no Brasil o único idioma ocidental que no século XX perdeu 2 pronomes e 2 pessoas verbais, estando agora obrigado a usar de circunlóquios ou apelar para a ajuda de possessivos ingleses, his e yours, para que o ouvinte saiba de quem se está falando. Isto já é mais que simples enfraquecimento do idioma. É a completa destruição de seus fundamentos por obra de dinamitadores que entram no edifício disfarçado de funcionário de limpeza. O nacional-populismo, transgressivismo, não é um nacionalismo verdadeiro. É uma doença, um complexo. Rebaixando os valores nacionais à condição de instrumentos de uma estratégia política interesseira, ele destrói o que finge defender. Se queremos preservar o idioma nacional, a cultura nacional, a honra nacional, a primeira coisa que temos de fazer é tirá-las da guarda e tutela de usurpadores, farsantes e aproveitadores. O Globo, 3 de março de 2001. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.